Calunga, que quem fala é a bruxa. Bom, hoje me perguntaram sobre a quaresma. A quimbanda não é religião, né? A quimbanda é culto. Então, para nós, é independente essas questões religiosas. Nós trabalhamos, nós fazemos, nós atuamos, né, da mesma forma, né? Mesmo porque Exu e Pombogira não tem qualquer vínculo religioso com a Igreja Católica, né? Não faz o menor sentido, né? Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? A quaresma, esse período de quaresma, foi instituído pelo cristianismo, tá? Principalmente pela religião católica, né? Lá nos concílios de 300, do ano 300, depois de Cristo, não foi nem na época de Cristo, né? Ou coisa semelhante, tá? Eu acho que é interessante a gente olhar os aspectos históricos e religiosos. Jesus Cristo era judeu. A Páscoa é, na verdade, uma celebração judaica, né? Eu não me lembro agora o nome em hebraico, mas é uma celebração judaica, tá? Então, obviamente, ele como um judeu, né, e seguia a religião judaica, ele estaria em Israel no período das celebrações, tá? Ele estaria lá. Tanto é que, se eu não me falha a memória, ele só foi preso à noite, no sábado, porque existe um período de resguardo na religião judaica, então eles não poderiam fazer a prisão dele nesse período de resguardo, que, se eu não me engano, é na sexta-feira, no entardecer, até o sábado, né, ao entardecer, tá? Eu trabalhei numa empresa israelense e era assim, né? Você não conseguia falar com ninguém na sexta-feira em Israel, tá? Então, é importante a gente separar as coisas, né? O judaísmo nunca teve contato com o carnaval romano, né? Ah, mas o que tem a ver? Sim, se a gente pensar na quaresma, são 40 dias após a quarta-feira de cinzas, tá? Na qual eles determinam uma data, que ela é transitória todo ano, não é? Para a Páscoa, tá? Não é a mesma coisa na religião judaica, não tem a menor relação, né? Eles nunca aceitaram a celebração de Baco, porque é uma celebração de Baco, uma deidade romana, né? Isso da época dos romanos, né? Que eles celebravam, né, esses dias, né, em orgias, em bebidas, em festas, né? É o que a gente vê aí, né? Uma celebração, na verdade, pagã, tá? E não tinha nada de quaresma, né? Dentro do culto romano, isso nunca existiu, né? Isso veio a partir do cristianismo, né? Que mistura as duas coisas, tanto a celebração pagã, né, dos romanos, quanto a celebração da Páscoa dos judeus, tá? Então, as coisas, na verdade, elas não se comunicam, começaram a se comunicar a partir do cristianismo. Aí as pessoas falam assim pra mim, mas então quer dizer que as entidades mais, vamos dizer assim, trevosas ou com densidades mais negativas transitam livremente nesse período? Para mim, elas transitam livremente 365 dias no ano. Nada muda, não é? Agora, as pessoas pulam o carnaval, né? Fazem a comemoração, às vezes de uma forma exagerada, né? Não querem ser obsediadas, né? É claro que elas serão, né? Elas serão, assim, atacadas por essas entidades, porque elas estão mais suscetíveis naquele momento. Agora, o fato, por exemplo, uma pessoa que não vai numa festa de carnaval, ou até vai, mas não, né, tem esse tipo de prática, né? Ela fica normal do mesmo jeito. É como se fosse uma festa como outra qualquer. Então, quer dizer que toda vez que você fizer uma festa na sua casa com seus amigos, né, você vai ter que fazer a quaresma.
não é? Não tem lógica, né? Essas entidades, eguns, quiumbas, né? Eles sempre existem, então por aí não muda nada. Não muda absolutamente nada. E para nós da Quimbanda, muito menos, não é? Nós continuamos trabalhando, os videntes continuam vendo, continuam ouvindo, não é? As práticas continuam as mesmas, os trabalhos não mudam, nós não temos absolutamente nada, nem nenhuma relação, né, com as questões religiosas, tá? Eu só expliquei porque para efeito de até de conhecimento de vocês, né? Se eu fosse olhar para um aspecto religioso, eu não considero, não considero mesmo, né? Mas vamos pensar assim, porque eu sou do Ifá, muito menos, porque eu estou falando de um culto tradicional africano, iorubá, nigeriano, né? Não tem nada a ver com judaísmo, não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com com o culto romano, nada, absolutamente nada, né? Eles não fazem para eles não fazem a menor diferença, nada disso, tá? Se eu pensar na Umbanda, existem, sim, eu sei que existem sacerdotes, terreiros que seguem uma linha mais cristã, né? Ok, é um direito deles, né? Mas se vocês forem pensar pela lógica, a Umbanda não é cristã. Não é cristã. Ela pode ter um sincretismo, sim, se eles quiserem, dentro do cristianismo. Mas ela não é cristã. Inclusive, nós somos condenados, né? Os umbandistas são condenados pela própria igreja, né? Porque nós trabalhamos com mortos, né? Nós, de uma certa forma, dentro da regra deles, nós descumprimos todas, né? Então, né? Não faz menos sentido ainda, né? Bruxas, para cristãos, é o diabo na terra, né? Não, mas eles não pensam mais assim. Pensam sim. Pensam sim. Para eles, nós somos pactuados com o demônio, né? É engraçado, mas é isso, tá? Pode ser que algumas pessoas se falam que são católicas ou coisa parecida e aceitem, né? Até frequentem a Quimbanda, ou até frequentem a Umbanda, ou até frequentem o kardecismo e achem interessante, mas elas se declaram católicas, até mesmo para evitar preconceito, tá? Então, mas no final do dia, né, se ela se diz católica, se diz cristã, evangélica, seja lá o que for, e não segue a norminha lá, os dogmas, né, da religião que ela se declara, ela não é. Não é, tá? Então, teoricamente, ela está desobrigada a qualquer, né, comportamento. Quanto ao comportamento, é engraçado também, né? Porque na quaresma fala que as pessoas têm que ficar em resguardo. Então, eu acho engraçado isso. Elas vão lá no carnaval. Não são todas, claro. Vão lá, entram na esbórnia. Gente, eu não tô condenando isso não, tá? Cada um faz o que quer. A questão é que acontece, né? Vai lá, fica com todas, desculpa a língua, trepa com todos e todas, tá? Não, agora eu vou ficar na quaresma. O que eu gosto de comer? Chocolate. Então, durante o período da quaresma, eu vou fazer um sacrifício. Vou deixar de comer chocolate, né? Mas, e os pensamentos da pessoa, né? Por exemplo, né? Pessoas que têm algumas taras ou, vamos dizer assim, transtornos psicológicos, né? Que eu não vou numerar quais podem ser, né? Mesmo porque eu não tô aqui para diagnosticar ninguém. Não pode ver mulher, por exemplo. Vamos pensar num homem, tá? Ou até numa mulher, que é ninfomaníaca, por exemplo, tá? Ou um homem que é erotomaníaco. Então, ele não pode ver uma mulher, ou a mulher não pode ver um homem que já quer pular em cima no pescoço e levar pra cama, né?
e os pensamentos, né? Ou vai lá, né, no banheiro e faz uma homenagem, né? E os pensamentos. Ah, mas eu deixei de comer chocolate. Então, assim, isso é hipocrisia. Na minha opinião, isso é hipocrisia, tá? E outra, 40 dias da sua vida, aí vou mudar o meu comportamento por 40 dias. E o resto, né? O resto eu posso fazer o que eu quero. Ou eu vou lá, me confesso com o sacerdote, tá tudo certo? Tô perdoado? Né? Eu tô dando a minha opinião, gente, tá? É a minha opinião, tá bom? Me parece muita hipocrisia, né? Porque não é o que a gente vê na prática, dentro do mundo espiritual, dentro do plano astral, tá? O que a gente vê nas pessoas, principalmente médiuns videntes e audientes, é surreal, é surreal. Eu costumo dizer que o ser humano não precisa de diabo, ele é o próprio, tá? É muito mais fácil, né, você colocar a culpa numa entidade que você não sabe nem quem é, nunca viu. Na verdade, que teoricamente não vai se defender, né? Nós não acreditamos nisso, inclusive em diabo, etc, tá? Então, isso eu tô falando da Quimbanda, não tô falando das religiões, né, de matrizes afros, etc, porque eles também não acreditam, não. Então, é muito cômodo, né, a gente pegar e colocar a culpa num terceiro, né, das nossas próprias dificuldades, das nossas próprias, dos nossos próprios desvios, não é? É muito comum isso e as pessoas fazem. Da mesma forma que a culpa nunca é sua, né, de algo que tenha ocorrido. Não, é mais fácil colocar a culpa no outro, né? Em muitos casos que eu vejo, a pessoa chega pra mim e fala assim, eu tô com macumba. Aí eu vou olhar e falo, não, você não tá com macumba. Você tá com outras coisas, causadas por você mesmo. Macumba, você não tem. E ainda tem, mas não, eu tenho macumba, né? A minha vida está assim, porque é por causa da macumba, né? Aí eu brinco, falando, tá bom, você é a macumba. Certo? Pronto, tá resolvido. Se o problema é macumba, a gente só precisa detectar, né? Da onde veio você. Tá bom? Então, gente, é só um esclarecimento aí sobre a quaresma, tá? Em relação à Quimbanda, especificamente a Quimbanda, né? Eu falei, claro, de outras religiões, inclusive de matrizes afro e até as cristãs e cultos que hoje em dia já nem existem mais, mas para que vocês entendam um pouquinho questões históricas e pense, né? Vamos pensar. Parar de acreditar em tudo, tá bom? Beijo da bruxa! Laroê, povo da Calunga! Laroê, povo da Quimbanda! Meu povo! Tchau, tchau, axé! Curtam, compartilhem os vídeos, aperta o sininho aí para vocês receberem as notificações do nosso canal, né? Deem aí o axé de troca para a bruxa, para as informações que ela tá trazendo aqui para vocês sempre que possível, né? Vai ser sempre bem-vindo e outras pessoas também terão acesso, né, ao conteúdo que pode ser importante para elas também, não sejam egoístas, tá bom? Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Beijo da bruxa.